Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje, na presença do Dr. Cláudio Afonso, iremos entrevistar e bater um papo com o Dr. Ângelo, meu amigo, parceiro de tênis, uma fera no tênis, né? Isso aí. E hoje vamos tratar da temática direito médico. O Dr. Ângelo é especialista na área. Você que tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai encaminhar para o Dr. Ângelo para entrar em contato com vocês, tá bom? Seja bem-vindo, doutor Ângelo. Obrigado. É um prazer imensurável. Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu me chamo Ângelo Sampaio, né? Sou formado pela Universidade Paulista em Direito desde 2006 e praticamente desde esse tempo aí eu venho atuando nessa área do direito médico, né? Então já tenho uma longa caminhada. Então vim aqui a convite do Fazer Direito, do podcast mais ouvido aqui da comunidade jurídica paraense, para falar, bater um papo aí, esclarecer dentro desse, falar experiências aí, enfim, então aí para somar. Compartilhar conteúdo, né? É verdade. Compartilhar a experiência. Eu sempre digo assim, que cada podcast que a gente faz, eu aprendo um pouquinho mais, né? Graças a Deus. Isso aqui é melhor que a faculdade. É verdade? Eu aprendo mais no podcast que eu aprendi na faculdade. Mas... Menos direito de família, né? Mas os outros segmentos podemos dizer que sim. Doutor Ângelo, o direito médico ele é um ramo do direito relativamente novo. É um ramo que já existe há muito tempo, só que como nós havíamos falado bem no início, o direito está mudando. Né? Então, estão surgindo as ramificações, e o direito médico ele é uma ramificação do direito civil. Obviamente que o direito médico ele não é só o direito civil. Você pode até ter uma afinidade com a matéria do direito civil, mas dentro da área em que você atua, no direito médico, no direito hospitalar, existe uma infinidade de atividades que você pode trabalhar como advogado. Né? E pode ter desdobramento, por exemplo, do penal. Pode ter desdobramento do penal, pode ter desdobramento do processo ético, até mesmo num hospital que eu advogo, foi solicitado que nós fizéssemos um requerimento para o Tribunal Regional Eleitoral, pedindo a dispensa de alguns funcionários devido a essa Covid, na época do Covid, sim. E que esses funcionários, como eles estavam na linha de frente, não podiam se ausentar daquela unidade hospitalar, senão ia diminuir o contingente e com certeza ia afetar o resultado dos trabalhos lá no hospital. Então até isso você tem que estudar. Muitas vezes é uma licitação que o hospital está procurando, está participando. Muitos contratos você tem que estar analisando o tempo inteiro, contrato de parceria, contrato de trabalho, a lei trabalhista dentro de um hospital. Então eu teria também nessa parte de direito médico a parte do direito trabalhista. Também. Depende, por exemplo, se você advoga para uma clínica, e essa clínica é grande, você vai ter gente trabalhando lá nela, e aí corre risco também de envolver relações trabalhistas ali, né? Então o tema é bem longo, né? O tema não tem fim. Se você for, por isso que eu te falei que no início da conversa aqui, que o meu escritório ele é 100% focado nessa matéria. Então nós damos a solução do início ao fim para o profissional da área da saúde, tanto na área trabalhista, na área regulatória, na área criminal, na área civil. Nós temos uma figura lá para parte de licitação, vocês participam também? Já participamos também. Vocês criam... Já de organizações sociais que estão participando, com o governo, a gente sempre faz isso. Legal. É bem completo, bem completo. Pois acaba perpassando por diversas áreas, né? Por diversos capítulos do direito, né? O tempo inteiro muita matéria, né? Muita matéria, é alguma coisa. Então não adianta você querer fazer tudo, né? Sim. Obviamente que no meu escritório tem pessoas que um em cada segmento que dão porque eu estou pensando suporte, aqui, né? é muito grande, bem dizer, abrange quase todo o direito brasileiro. Porque muita coisa. Se você for observar, Paula, me permita chamar assim, que a gente é amigo, colega, né? E se você focar no teu ramo do direito, ele vai dar. O problema é que muitas vezes, é o que eu observo já num tempo de estrada, que muita gente não sabe o que quer. Sim. E aí ele fica perdido um pouco no mercado de trabalho. E eu acho que quando você foca num ramo, se você se especializa, você se dedica e você começa a viver exclusivamente daquilo, vai dar certo o teu trabalho. Então é isso. Então vão surgindo outras coisas no meio dessa matéria que vai dar certo no futuro.
Até comentei aqui um pouquinho antes da gente começar efetivamente a gravação, né? A questão da setorização, né? É importante essa questão da setorização do direito, porque você acaba buscando aquilo que a gente sempre conversa, que é a excelência, né? Você buscar ser bom naquilo que você escolheu ser. Por exemplo, a minha área é, por exemplo, família, então vamos nos dedicar ao direito familista, direito médico, vamos nos dedicar a essa questão, direito agrário, vamos nos dedicar, e você acaba realmente criando aquela referência, né? Isso realmente é importante, né, Ângelo? E aí, uma outra situação, né? Eu também fiz uma perguntinha para ti sobre a questão de que, no passado, você falou que o direito médico sempre existiu. Sim. Né? Hoje, com uma abrangência maior, até por conta desse repensar e desse reinventar do direito, né? Mas antigamente a coisa ela tinha muito mais a ver com aquela questão dos erros médicos, né? Responsabilização civil e tal. Hoje não. Hoje como você falou, a coisa ela é mais abrangente, né? Mas uma coisa me pergunta, essa discussão, por exemplo, dos planos de saúde, né? As divergências entre o paciente e o plano de saúde. Isso também afeta essa área? Isso afeta mais o direito da saúde, né? Mas o direito da saúde. Tanto advogar para planos de saúde, como advogar para pacientes que estão tanto contra o SUS, Sistema Único de Saúde, contra os planos de saúde, né? As operadoras aí de saúde. Tem mais a ver com relação de consumo, né? Tem totalmente. O direito do consumidor, professor, ele está totalmente ligado... Professor, rapaz, Cláudio? Com Cláudio, está totalmente vinculado à matéria do direito médico. E eu queria até contextualizar um pouco, Paulo, o direito médico, a evolução do direito médico, ele começa, acho que lá nos anos de 1990, né? Quando o paciente que a gente costuma falar, o paciente do século XXI, que até o doutor André Chiga, que é um médico que eu sigo, um grande amigo meu, lá de São Paulo, ele fala que existe o paciente do século XXI, isso veio lá desde 1990, quando esse paciente ele veio se empoderando. E ele passou a se empoderar desde o advento do Código de Defesa do Consumidor, que foi a sua pergunta, se tem alguma coisa ligada com o Código. Sim. Então, obviamente, lá no CDC, ele elenca os prestadores de serviço que devem obediência ao Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, também o consumidor ele tem direito ao esclarecimento, à garantia do produto. Então, está totalmente ligado ao Código de Defesa do Consumidor junto com o Código Civil nessa matéria. Que, por sua vez, em 1990 surgiu o Código do Consumidor. Em 2001, praticamente 11 anos após, nós passamos a ter nos nossos celulares a internet. Sim. E aí o médico ele perde o monopólio do conhecimento, porque o paciente ele passa a ser mais questionador. O paciente Google, né? O paciente Google, o Dr. Google chamado, ele passa a querer não ser mais, tá nessa relação verticalizada. Ele quer estar ali lado ao lado do médico, ele quer estar questionando o resultado, ele quer saber como que vai ser, e ele está te analisando desde o momento que ele está te olhando na rede social, até o momento que ele chega na tua clínica, o momento como a secretária dele está te tratando. Até os procedimentos que o médico vai adotar, normalmente se você fizer uma pesquisa breve, você vai saber se está em concordância também do que foi realizado, né? Sim, sim. Então, antigamente, o médico falava que estava fazendo uma situação, um tipo de procedimento, e esse procedimento não era questionável por falta de informação das pessoas que tinham recebido a prestação de serviço. Então, eu acredito que afeta muito. Doutor Ângelo, só para a gente aqui tentar entender melhor, com exemplo, quais seriam as áreas hoje que as pessoas mais lhe procuram, onde tem litígio? Paulo, eu advogo exclusivamente na defesa do profissional de saúde, né? Tanto no profissional médico, dentista, quanto os hospitais, que foi a carreira a qual nós abraçamos, né? Então, qual foi a sua pergunta mesmo? Quais são as demandas mais recorrentes, né? Eu acredito... Assim, por exemplo, como eu advogo para médicos e dentistas e hospitais, são ações indenizatórias contra, né?
Obviamente que tem outros ramos do direito. Qual As especialidades Isso. médicas mais demandadas hoje no direito médico são a cirurgia plástica e a obstetrícia. Obviamente que não dá para comparar a cirurgia plástica porque existem muito mais obstetras no mercado. Por outro lado, o obstetra ele lida com duas vidas. Ele está lidando com a da mãe e com a do bebê. Então ele tem dois pacientes ali. Duas responsabilidades. Tá, Duas responsabilidades, vamos dizer assim. E da mesma forma que esse paciente do século XXI, ele não aceita tantas adversidades, resultados adversos, intercorrências, ele é um paciente muito mais questionador. Então, hoje a judicialização da medicina está muito grande. Eu trouxe até alguns dados aqui, mais para frente a gente pode apresentar isso, aumentou bastante. Porém, é importante frisar, tá, Paulo, que esse aumento grande, que até chama atenção o direito médico como um oceano azul para o advogado trabalhar, não é bem verdade que os médicos estão errando muito. Tá? O que tem acontecido é que os números mostram um crescimento de fato com relação aos profissionais da saúde, mas é por conta de que as ações são movidas também, eles englobam o direito da saúde, ações contra medicamentos, ações contra o SUS, plano de saúde, e quando entra um médico, o Conselho Nacional de Justiça ele põe tudo isso na balança. Então dá a entender de que os médicos estão errando muito. E é uma falácia muito grande você, Paulo, achar que sempre o médico está errando. Né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que você pensa que é erro no direito médico é erro. E muitas vezes você se depara querendo entrar com uma ação, mover uma ação contra o médico, e lá a perícia vai desaguar numa perícia e isso vai concluir que não houve erro. Até para o pessoal entender como é feito. Apesar de você advoga para as instituições e para os médicos, mas se uma pessoa sentiu lesado, qual o procedimento que ele deve fazer? Uma pessoa está ouvindo, fez uma cirurgia plástica, não ficou satisfeito com o resultado, teve algumas intercorrências e ele quer buscar o seu direito. Mas até para ele buscar o direito dele, ele vai precisar identificar de fato que houve um erro ou uma negligência, ou algo do gênero para poder pleitear qualquer tipo de indenização, né? Então, o que você pode fazer? É a minha orientação. A pessoa segue se quiser. Primeiro, procurar um advogado especialista nessa área, um advogado experiente, que eu volto a falar, nem sempre tudo é erro. Aí, se você, como advogado, tem dúvida, você vai checar com quem sabe, com um médico, se aquilo ali é um erro. Então, até porque para capacidade técnica, para a pessoa poder falar assim, ocorreu de fato um erro, deveria ter sido deve ser um perito, né? Ou não? Pode ser, você pode contratar um assistente técnico para ele tirar suas dúvidas. Tá? Isso já aconteceu, eu faço isso sempre no meu escritório. Aliado ao meu trabalho, tem médicos que trabalham junto com a gente, em que quando a gente tem alguma dúvida, seja porque o profissional, o médico ou o dentista que eu estou defendendo, ele está emocionalmente envolvido com a matéria, então ele prefere se afastar um pouco e deixar que somente eu faça o trabalho. A gente contrata um médico e ele dá o parecer dele, ele nos ajuda, porque às vezes o médico... Mas é qualquer médico ou esse médico tem que estar cadastrado como perito forense? Não, pode ser qualquer médico. Você contrata, existem muitos médicos no mercado hoje que exercem esse papel, que você pode contratar. De perito. Entendeu? De perito. Então, de assistente técnico ou de perito, né? E aí você vai escolher ele dentro da matéria de cirurgia plástica, de obstetrícia, neurocirurgia, ortopedia. Aí ele vai ter acesso a todo... Como é que chama quando a pessoa fica internada? Fica um laudo, né? Esse laudo tem o nome. Qual é o nome? Rapaz, eu esqueci. Eu esqueci o nome. Que fica todas as informações do prontuário. Prontuário do paciente. Prontuário médico. Como que a pessoa faz para ter acesso a esse prontuário Esse médico? prontuário médico ele tem que ficar por 20 anos arquivado hoje nos hospitais. É um prazo que o Conselho Federal de Medicina... E qualquer pessoa pode chegar lá e solicitar? Nem toda pessoa. Procuradores, representantes legais ou o próprio paciente. Né? De repente, o paciente morreu, vai ali o cônjuge pedir, os filhos, comprova, pode. Ou então um representante legal, um advogado. Dependente de custo, né? O único custo que o hospital tem que fazer é das folhas. Das folhas pagar uma taxa, para você ter direito a R$200, eu penso que isso daí seja um pouco... Não esteja correta a atitude, né? Então não é essa a postura que a gente orienta os hospitais. Certo. Uma cobrança de folhas, olha, nós já tivemos R$5 de xerox aqui, ou então encaminha isso pela via digital, por e-mail também. Mais prudente, né? É mais prudente.
E Ângelo, e uma outra coisa também que você falou aí que é interessante, essa questão da que nem tudo é erro. Uhum. Muitas vezes a pessoa, quando ela procura um profissional, ela imagina, vamos dizer assim, né, o resultado. Mas o resultado ele não depende só da intervenção cirúrgica, depende também do pós-operatório, né? Depende da própria reação do organismo do paciente. Isso a gente encara muito na cirurgia estética, na parte estética embelezadora, né, que envolve muito a parte da face, do corpo da pessoa, que é um procedimento de resultado, porém o médico também depende da reação do organismo da paciente, que ele reage de forma inesperada e foge do controle do cirurgião. Por exemplo, um alargamento de cicatriz, uma necrose, são intercorrências previsíveis, tá, na literatura médica, que pode acontecer. Mas não ocorre, eu tenho a percepção que alguns médicos, com o intuito de ganhar dinheiro, não fazem um pré-operatório adequado. Então, ou seja, às vezes já teve casos aqui que foi noticiado pela mídia, que as pessoas, que uma mulher foi fazer uma cirurgia plástica, todavia o pré não foi bem feito, ela estava com, vamos dizer, uma anemia, eu não sou especialista, e não deveria ter sido feito o procedimento, mas efetuaram o procedimento e ela veio a falecer, entendeu? Então, ou seja, tem todo um quesito, até mesmo antes do operatório, né? Sim, o procedimento, o pré-operatório, né, que chama o planejamento cirúrgico que o médico fala, ele começa com a anamnese, tá? Uma conversa franca entre médicos, saber o histórico dele, e depois ele vai pedir os exames pré-operatórios, que ali é que ele vai mapear se aquela paciente, os médicos falam que é o score de risco do paciente. Então, né? mas a pergunta é o seguinte, até para a gente tentar, são curiosidades até mesmo minha. No caso, esse médico vai fazer esse pré-operatório, ele vai fazer uma análise. Existe alguns requisitos básicos que devem ser respeitados ou não? Ou é uma coisa extremamente subjetiva do médico? Não, porque tem os médicos que a gente o score percebe... de risco. O score de risco, ele fala isso, o médico, dependendo do ele tem que, o índice de MC do paciente, ele não pode fazer cirurgia bariátrica. Eu não posso operar qualquer paciente, ele tem que diminuir o peso dele. De repente ele está com a pressão muito alta. Tem um limite. Não, então, é isso que eu estou querendo saber. Então tem uma ficha pré-estipulada onde a pessoa vai poder utilizar como base. Tem, e o médico sabe disso. Ele analisa isso com calma. Se ele for um bom profissional... Porque se não fizer, ele vai assumir ele está operando... Até porque vai ter médicos que vão estar assistindo e pode estar cometendo esse erro, né? Ele Por isso que eu estou tentando aprofundar. Ele pode chegar e dizer assim, Paulo, é o seguinte, olha, tu tá pesando 300 quilos, eu não posso te operar com 300 quilos, eu só posso te operar com 180. Não, então, mas é o seguinte... Eu posso te operar com 200, então tu tens que fazer uma dieta... Eu quero saber até onde tem a subjetividade, onde pode ser um atento maior de um médico diferente do outro e onde é obrigação, entendeu? Tem um limite, aí você esse aqui é o limite, você tem que atingi-lo. Mas vai ter algum médico que vai falar assim, subjetivamente, vai assim, não, mas eu não opero nessa condição, tem que ter essa condição a mais. Mas tem o teto mínimo, né? Ele quer saber se, por exemplo, se o Conselho Federal de Medicina, se ele determina um score, por exemplo, aquele risco médico, é ele que diz assim, irmão, olha, para fazer uma cirurgia, por exemplo, de bariátrica, o índice de massa corporal do paciente tem que ser X. Se passar disso... Isso é a literatura. Isso é a literatura. Isso é a literatura que fala, entendeu? Então o médico está assumindo o risco ali. Ele assume os riscos e aí pode até descambar para um processo criminal, como no caso que ele falou aqui, daquele médico. Entendeu? Então, porque teve um caso agora recente de uma sabe até na televisão, de uma moça que estava grávida e toda vez que ela ia, ela sentia as contrações e tal, ela ia até o posto de saúde e o médico dizia, não, isso é normal, volte. Não, isso é normal, volte. Adiou, parece que 2 ou 3 vezes o parto da pessoa, da senhora lá. Então, e a criança, como ela não foi retirada a tempo... Entrou em sofrimento e morreu. Ainda naquela condição intrauterina, vamos dizer assim. Assim, o Brasil, ele é um dos países que mais tem cirurgia cesariana no mundo. Então, o próprio Sistema Único de Saúde, para tentar frear por razões técnicas, não me pergunte por que isso não faz tão bem quanto um parto normal, né? Eles optaram por
por tentar seguir uma linha mais do parto normal. Humanizar aquele parto. Exato, humanizar. E ao invés de o paciente chega lá com contração, já faz a cesariana, não. Sim. Então, e o custo agregado a isso no próprio Sistema Único de Saúde, de ter um médico, de ter um anestesista, de ter uma equipe, o pós-operatório é muito mais demorado, isso tudo leva custo. Parque cirúrgico, né? Exato. Mas pode ser até interessante para o hospital, né? E não interessante para o paciente. Bom, aí eu acho que eu entendi o que o doutor Ângelo quis dizer aqui. Aquela questão da monetização do parto, né? Pode ser também. Só que aí eles não entram nesse campo assim, que a gente tem conhecimento. Sim, eles entram mais na questão técnica, que é muito mais para mãe, é melhor para a mãe, para o bebê fazer o parto normal. E aí o que acontece? Os médicos eles só podem intervir na paciente de forma cirúrgica se acontecer alguma distócia, algum tipo de problema obstétrico ali, ou com a mãe ou com o bebê. Caso de risco de vida. E aí o que ele fica? Ele fica monitorando aquela mãe. Olha, você não está com a dilatação completa. Iniciou hoje. E ele sabe que demora até 48 horas, salvo engano, posso estar errado, mas eu acho que é 48 horas para um bebê nascer. A contração dela tá. Só que o hospital ele tem a obrigação de monitorar o batimento fetal do bebê, né? E acompanhar também as condições clínicas da mãe. E muitas vezes isso é feito de forma honrosa, obviamente, pela equipe de enfermagem obstétrica do hospital, mas no Sistema Único de Saúde, elas que ficam na frente, elas só vêm comunicar após o médico. Olha, doutor, chegou a hora, ela está com dilatação completa, mas o bebê não está encaixado, ele não está cefálico. A gente vai ter que fazer um parto. Aí o médico está lá para fazer a cesárea de urgência. Para evitar o sofrimento. Para evitar o sofrimento. Né? Mas muitas vezes o hospital, os próprios hospitais, o Sistema Único de Saúde não tem equipamento para monitorar. Penso eu, em interiores distantes, o batimento fetal do bebê. Então ele vai a óbito muitas vezes. Acontece muito e a gente às vezes se depara com isso e aí o profissional que está na linha de frente, ele se depara com o processo, e às vezes a culpa também não é só dele. Sim. Obviamente que a mãe esperou 9 meses aquele momento, e aí isso daí foi ceifado e vira um processo, na maioria das vezes. Né? E uma curiosidade agora, sim. Mas aí é que eu volto a falar, que é interessante, tá? Por isso que o prontuário do paciente ele é um raio-x completo de tudo que foi feito ali. Não adianta mentir no processo. Já existiu o caso tudo anotado ali. Mas esse prontuário não pode ser alterado? É porque como eu fico imaginando, o prontuário é a junção de vários procedimentos realizados em todo desde quando a pessoa entra no hospital. Desde quando ela entra até quando ela recebe alta, né? Esses procedimentos, essas pessoas têm acesso. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu fui no hospital, eu vi que o pessoal deixava até um prontuário do lado do médico, do paciente, né? No pé da cama. Quando você analisa aquilo, é um simples documento, uma simples pauta assinada, que qualquer pessoa pode assinar, qualquer pessoa pode rasurar. Mas o prontuário hoje, ele é um documento único, obviamente que pode ter desdobramento, mas existe às vezes prontuário, depende da dinâmica do hospital. Existe o prontuário da equipe de enfermagem, da equipe de nutrição. Então, tudo está sendo acompanhado. Às vezes, existe um único hoje que está na tela, hoje o prontuário é digital, todo mundo tem uma senha, a pessoa entra lá com o código do Paulo, 10, 20, 20, e eu coloco, sou nutricionista, foi feita a refeição tal, eu sou enfermeiro, apliquei a medicação tal. Então, mas a pergunta é o seguinte, esse prontuário, ele fica em posse do hospital, ok? Certo. O hospital está sendo processado por um possível erro. Ele não poderia alterar essas provas ou existe algum mecanismo de proteção anti-alteração? Eu acho um negócio muito arriscado hoje em dia. Isso pode ter até acontecido, eu não vejo isso na prática acontecer. Tá? Primeiro, como eu te falei, várias pessoas ali estão fazendo anotação naquilo. Então você vai, se o sistema hoje é digital, o prontuário digital ele é criptografado. Então ele vai acusar a hora que você está fazendo ou apagando. Era isso que eu ia comentar aqui. É isso que eu queria saber. Vai ficar registrado o acesso de alguém. Vai ficar registrado. Aí de repente, por exemplo, no dia 16 de janeiro, estava uma situação. Aí no dia 17 tem lá um acesso, Ângelo Sampaio. Aí aquela situação que estava no dia 16 mudou. Sai esse relatório? Todo mundo que acessou? Sai o relatório. Agora, digamos que seja uma clínica, um hospital que não tenha, seja um papel. Ainda seja naquela... Agora, digamos assim,
Essas clínicas de cirurgia plástica normalmente de É menor papel tamanho, ainda, né? é É papel. papel. Mas vamos te dar um exemplo. O Paulo vai lá fazer uma lipoaspiração. Ele está satisfeito, está com um pneuzinho aqui, vai lá fazer uma Eu lipoaspiração. falei contigo que eu tô emagrecendo, pô. Então ele vai lá fazer uma cirurgia. Até aí tudo normal com a cirurgia. A cirurgia, o transoperatório dele foi perfeito, não deu intercorrência nenhuma. O Paulo sai de alta do hospital. Ele chega na casa dele, 3 dias após ele está com febre, apresenta uma infecção ali. Tá? Então, aí você vai pedir a cópia do seu prontuário imediatamente? Não, você vai pedir a cópia do seu prontuário 2, 3 meses depois, quando você resolveu, que você teve a cura, deu tudo certo. E se alguém já tinha a cópia desse prontuário antes? E se alguém já tirou cópia disso? E eu vou lá e faço uma alteração disso daí, eu tenho 2 cópias diferentes uma da outra. Olha o risco que um profissional corre fazendo uma alteração no documento desse. Então, assim, é uma coisa que é muita coragem. Potencializa o problema, Potencializa um problema, principalmente civil, criminal e ético, também. Então, assim... Porque aí, nesse caso... Eu acho que o médico ele pode pecar mais por não anotar, deixar de anotar uma informação do que ele adulterar. Eu não consigo acreditar que tem profissionais que fazem isso. Por óbvio que pessoas podem fazer isso. Mas essa situação aí de adulteração... Como advogado, tem uma consequência séria. Tem uma consequência séria para o hospital, no caso. E depois, né, por exemplo, quem alterou foi o funcionário tal. Mas aí existe aquele princípio no direito civil, né, que o patrão responde pelo ato do empregado e depois ele vai para cima do empregado. Então, quer dizer, por isso que eu falei, potencializa um problema, porque já tem uma situação, vamos dizer, factual ali, né? Sim. Teve uma consequência depois da cirurgia, tá? Você tem uma condição de resolver aquele problema. Não, vamos tentar resolver esse problema aqui no documento. Aí o cara vai lá e mexe no documento. Aquela lei de Gerson, né? O cara tentar fazer a coisa e acaba dando um problema maior. Por quê? Porque aí aquilo que poderia se restringir a um determinado setor, ele acaba indo para o hospital, vamos dizer assim, né? Para depois no hospital ir em cima daquela pessoa que alterou. Por isso que eu de tudo isso que a gente está falando aqui, eu penso que hoje um profissional de saúde ele tem que ter um seguro hoje. Né? Mas o Brasil é pouco adotado, né? Ainda é pouco adotado. Infelizmente, um seguro profissional, um RC, responsabilidade civil. Salvo engano, nos Estados Unidos ou nos outros países, você é obrigado a ter como profissional. Sim. Senão eles não deixam você atuar. Seguro médico obrigatório. Então, assim, Estados Unidos, o sonho americano ele é muito diferente do que muitas pessoas pensam, né? Então, a gente vê certas situações, eu vou aqui só abrir um parêntese, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê, o pessoal lá consegue viver bem e tal. Quando morre, né? Lá é obrigado a testar. Aqui não é. Mas se você não fizer testamento nos Estados Unidos, vai tudo para o Estado. Teu patrimônio vai tudo para o Estado. Entendeu agora? Então é aquela história, eu te dou uma condição de vida muito boa, mas se você não fizer o que eu te disser, eu recolho o arrecado que é teu. Até mesmo um sistema único de saúde lá, você tem que pagar seguro, né? Exatamente. Para poder utilizar. Se não tiver, não usa, amigo. Não usa. Só nos casos de urgência. Acidente, tu tá todo quebrado, a ambulância vai, te pega e te leva para o hospital. Agora, o hospital vai te cobrar. Entendeu agora? Se você não tiver o seguro, eles não vão negar o teu atendimento para você, mas eles vão te cobrar. Entendeu? Ô, doutor Ângelo, tu mencionou aqui nos bastidores que também teria a questão dos dentistas, né? Que tem uma reclamação muito grande. Você pode dizer para a gente sobre qual os procedimentos que geram maior número de problemas? Os procedimentos que eu enfrento é a harmonização facial, que hoje é um ramo do direito odontológico, da odontologia. Eu pensei que fosse estético. Não, a harmonização, né? Também é o Conselho... também, né? O Conselho Federal de Odontologia, a resolução 230, ela autorizou... Permite, né? Isso, ela permitiu que o profissional realizasse alguns procedimentos. Eles são lá bem numerados, tá? Sim. Então... Não é uma lista exemplificativa, é um rol certo. É taxativo. Só pode fazer aquilo. Só pode fazer aquilo, o profissional. Então é bem taxativo. Era maior, acho que na resolução 198, e depois veio 193, que aí pacificou para evitar... O senhor tem assim mais ou menos um que
possa citar para a gente. Não, mas os procedimentos que mais dão intercorrência... Até para o pessoal saber, né? Não, olha... eu sempre digo, por exemplo, a rinomodelação... O que é rinomodelação? Rinomodelação eles fazem o ajuste aqui, a parte estética do nariz, levantar a ponta nasal, fechar a asa... As laterais, as né? laterais com fios de sustentação. E ele tem um tempo, a duração disso daí, né? Então, só que no nariz, o nariz ele é uma área muito sensível do corpo, suscetível a necrose, a infecções, até mesmo nas cirurgias plásticas. Isso é normal, né? Só que, como eu te falei, nem sempre é erro, mas às vezes dá intercorrência e vira processo. Tá? Assim como também na parte de implanto, odontia... Vamos lá. Endodontia são as que também dão dor de cabeça. Normalmente, a pessoa que vai fazer algum procedimento de estética, que é o mais comum que a gente está dizendo, eles assinam alguns termos de responsabilidade, né? Chama termo de consentimento. Exato. Esses termos, como eles servem para tirar realmente a responsabilidade ou não? Na justiça, isso aí... Então, eles servem para o profissional esclarecer ao paciente os riscos que ele corre ali. Desde necrose, alargamento, má cicatrização, até o óbito do paciente. Mas isso não retira a responsabilidade. Não retira a responsabilidade, mas vamos lá. Se você está contratando uma cirurgia plástica e a jurisprudência entende que você tem que dar o resultado ali, deixar a paciente bonita, né, o médico ele tem que se dispor a reoperar essa paciente novamente até ela ficar bonita. Eita. Mas exatamente. Até ficar bonita, até dar um resultado. Mais satisfatório. Só que mas isso é subjetivo, né? Subjetivo. É muito satisfatório subjetivo para um, isso. é satisfatório para outro. Exatamente. Como é que o médico vai fazer ficar bonito? Pois é. Tem jeito, não é isso. Vai me operar, vai passar a vida dele me operando. A vida boa sempre é do vizinho. Sim. Então, às vezes, você está vendo uma pessoa bonita na internet e quer ficar igual. E existem casos aí de pessoas que acabaram se mutilando porque o cara quis ficar igual o Ken, que é aquele bonequinho. Mas eu tenho um exemplo de uma prima minha que fez uma cirurgia plástica na mama, que houve deslocamento da prótese, depois deu uma assimetria, e aí ela questionou comigo, eu disse, isso é normal. Só para explicar para o pessoal, gente. Só para explicar, doutor. A simetria que ficou um menor que o outro. E ficou menor que o outro, eu falei, isso é perfeito. Ficou um mais para cima, outro mais para baixo. Mas isso seria normal? Isso é normal, isso não é normal. Mas o médico disse, você volta lá e pede para ele consertar. Ele dar ele tem o compromisso ético profissional de refazer até... Só que muita gente... E ela foi esclarecida previamente dessa adversidade que pode acontecer, desse tipo de intercorrência. Aí ele já entra com processo alegando que houve uma quebra da relação de confiança, que não ficou bonito, que não ficou bonita. E aí vai ser perguntada numa perícia se ela foi esclarecida que poderia acontecer isso. Aí junta o termo. A pergunta que eu estou dizendo é a questão desse termo de aí junta o termo, aí apresenta o termo na defesa. Vai ser perguntado, questionado, o médico, ele se dispôs a operar essa paciente novamente? Sim. Ela tentou resolver isso. De maneira administrativa. Pois é, só que hoje a população está beligerante. Então, qualquer motivo é uma ação judicial, né? Ninguém quer mais conversar. Tentar. Exato. Quando, na verdade, é o inverso que tem que fazer, né? O médico está ali pronto para reparar Eu tenho um amigo médico que ele fala o seguinte, qualquer cirurgia, qualquer procedimento, ele tem risco. Qualquer um. Tá? Então, eu vou fazer uma comparação vários casos no escritório É que cirurgia por si só. Eu vou fazer uma comparação. Risco, né? Ele é invasivo. Eu vou fazer uma comparação. Tanto anestésico, quanto você pode ter uma parada cardíaca, você pode lesionar um órgão interno durante a cirurgia. Várias coisas podem acontecer. Eu vou fazer uma comparação aqui só para o pessoal que está acompanhando a gente entender, né? Seria a garantia, né? Se você leva, por exemplo, seu carro para fazer um serviço, esse serviço aí tem um tempo, tem uma garantia, não é verdade? Sim. Da mesma forma que o médico, por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia plástica e dá uma diferença de tamanho, tem uma garantia, vamos dizer assim, entre aspas, do médico refazer o procedimento para ajustar isso aí, não é isso? Sim, sim. É só para o pessoal entender. Né? Seria como se fosse a garantia. Procure, olha, se você fez um procedimento estético e não ficou legal, né? Engraçado, médico, eu estava conversando com o médico ontem e disse assim, doutor, eu tenho uma paciente minha
que está insatisfeita, alegando que vai me processar porque ficou assimétrica a mama dela. Só que eu tenho um raio-x que mostra que ela tem uma escoliose na coluna. Que influencia no... É óbvio, ela é um pouco torta. Sim. Então E eles querem que corrige tudo, né? E aí ela vai estar de frente para o espelho, vai dar uma simetria. O problema dela é ter que procurar um ortopedista. Talvez. Entendeu? Então, assim, e às vezes tem colega advogado que vai abraçar a causa, vai querer processar e ainda vai achar que um médico, um perito foi corporativista, quis ajudar o outro, mas não é. Porque nem tudo é erro. Tá? Então, assim, eu posso te dizer... Eu confesso que eu não sabia. Mas tu falaste agora esclarecedoras. Mas o Ângelo tocou num negócio que também é importante. Corporativismo, né? Você disse que você tem uma equipe e você tem alguns parceiros que trabalham nesse assessoramento. Então, quando, por exemplo, aquele teu cliente médico que está emocionalmente afetado, pede para ser afastado, não quer saber, você tem um outro profissional que te auxilia, né? No conhecimento técnico e tal, assim. Mas tu não encontra resistência, assim, não vou falar. Porque, olha, por exemplo, na área jurídica a gente tem muito isso, né? O cara não quer, olha, o fulano está enganando ali a cliente e tal. Não me mete nisso. Olha, eu vou te dizer, doutor. Para ela procurar o AB. Os casos que eu tenho de assistência técnica, que eu faço um relatório prévio antes, eles descobrem tanta coisa que nem o médico sabia. Eu vou citar um exemplo de uma cirurgia que não foi retirado um determinado tumor de uma paciente e ela achou que foi erro. E o médico disse após a cirurgia, olha, eu não consegui retirar o teu tumor justamente porque houve um sangramento durante a cirurgia muito grande e a gente vai fazer isso num segundo momento. E ela achou que isso foi erro e resolveu processar. Só que no prontuário do paciente não estava constando essa anotação de que houve o sangramento ativo muito grande. Só que o medicamento que ele usou, que estava anotado, era para estancar o sangramento. E ele não me falou isso, mas o perito descobriu. Ângelo, esse tipo de medicamento usado durante a cirurgia foi justamente para diminuir o sangramento. Então a gente usa desse argumento na defesa para fazer isso. Então, assim, no prontuário médico, ali está todo o raio-x do que ele fez, se está certo, se está correto, se faltou anotação. E muitas vezes, se faltou, foi um erro dele que ele vai ter que pagar. Então, legal, eu não sabia. Então, no primeiro momento, a pessoa deve tentar resolver. Procurar o médico, na verdade. Deve procurar o médico. Você deve procurar bons profissionais. Para fazer no mercado. E no mercado paraense, pelo menos assim, de cirurgia plástica, tem vários profissionais. Muito bons. Assim, excelente profissionais. Que fazem parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A doutora Alessandra Barros é uma profissional assim, já vem de berço. O pai dela, que foi um dos pioneiros aqui. Né? Eu conheço também. Mas o grande joga problema tênis lá na Assembleia. A gente fica analisando que tem... Eu já me deparei com grupos de pessoas que vão fazer cirurgia plásticas. Elas ficam, todo mundo falando dos médicos. Gostei, não gostei, nota 1, 2. Aí, nesse grupo, eles definem com quem vão fazer. Aí, ou seja, já é uma pré-checagem do médico que vai fazer. Só que, todavia, depois que eles fazem cirurgias, mesmo assim, tem muitas pessoas com dessabor do resultado que foi apresentado. É o que você disse, né? A grama do vizinho sempre parece ser mais verde. Mas essas pessoas que têm esse sentimento do que a cirurgia não chegou ao ponto que ela queria, que estão com essas reclamações, juridicamente falando, então, elas não teriam como pleitear isso do médico ou do hospital. Em tese, sim. Agora, tudo vai ser analisado e ponderado pelo juiz do que nós conversamos aqui bem no início. O médico ele deu uma assistência pós-operatória correta, ele quis refazer o procedimento, entendeu? Sim. Não, mas às vezes eu estou falando na situação da pessoa de start, de pronto já entrar com a demanda judicial, entendeu? Sem procurar o médico. Não, mas foi como o Ângelo falou. Hoje, infelizmente, as pessoas estão muito beligerantes. Então, sim. Ao invés de procurar o profissional, já entra logo com o processo. Judicializando, já judicializa logo, antes de procurar saber se ele vai se predispor a fazer a nova cirurgia. Eu estou querendo o feedback da pessoa entender. Sim. Olha, se você tiver nesse cenário, você não deve, então,
E procurar o judiciário. Procure Não primeiro é o médico para processar tentar de solucionar. imediato, tem que procurar o profissional e ver qual vai ser a reação dele. Se o cara disser assim, não vou operar, não vou fazer porra nenhuma. Vamos fazer um comparativo aqui com um carro. Eu comprei um carro 0 km e ele me apresentou defeito, uma pane elétrica com 1 mês de uso. Como foi a tua pré-venda, a tua venda, a tua pós-venda? Digamos que na tua pós-venda, a concessionária, seu Paulo, eu tenho um carro aqui do mesmo modelo, eu vou lhe entregar, você fique tranquilo. O cara vai te dar toda uma tranquilidade. Ele vai, então esse paciente, que é um paciente do século XXI, ele vai analisar tudo isso. Como é que foi essa tua experiência com esse profissional? Seria o pós-venda da cirurgia, pós-venda né? da cirurgia. O pós-venda da cirurgia. Porque não é um procedimento barato. Então, o pós-venda ele é um divisor para saber se ele vai te processar ou não. Mas a gente pega esses médicos hoje que fazem cirurgia plástica, a agenda deles é extremamente lotada, né? Pois é, mas aí é aquela história, o cara faz um procedimento, eu entendi também o que o Ângelo Não, falou é aí. porque é o O seguinte, cara faz um Cláudio. procedimento, por exemplo, de 30 mil reais. Mas o médico, eu quero dizer o seguinte, o médico pode recusar de fazer também. Vamos supor, ele fez a cirurgia mas é e exatamente isso que para ele o falou, médico Paulo. tá tudo ok. O médico fala assim, não, tá tudo ok, igual o carro. Por isso que eu vou até utilizar o exemplo do carro. Não, eu chego para reclamar assim, não, esse carro não tá do jeito que deveria estar, tá errado. Aí o dono da concessionária fala, não, isso aqui é besteira, tá correto. Mesma coisa o médico fala. O médico pode falar o seguinte, a pessoa chega para querer refazer o procedimento, Sim. o médico pode chegar e falar, não, tá tudo ok. Isso aqui tá dentro do que foi contratado. E aí? Como que lidar com essa situação? É aquela questão do percurso, como é que foi tudo isso, né? Durante, Sim. né? O termo de consentimento, os exames pré-operatórios, os exames de imagem que foram feitos, aonde você foi operado. O caso da mas paciente que o Ângelo relatou que tem uma escoliose. Então, Como é que o cara vai refazer o procedimento se está Não, certo? Sempre ela vai ficar... Ela vai ficar torta porque ela tem um problema na coluna, entendeu? Então, Não, como é que ele vai refazer? Nesse caso, Entendeu porque agora? É por isso que eu tô querendo dizer. É uma justa Cláudio. recusa, vamos dizer porque- assim, né? Exato, isso que eu queria saber. é uma Existe a justa justa recusa. recusa? O médico vai falar, não vou fazer porque para mim tá ok. Mas Não, a mas pessoa, o cliente entrar com o processo e chegar na hora vamos dizer, da instrução, no processo... Eu acho que ele, doutor o Ângelo que ele falou. tem que... É porque vai ter o O litígio, doutor entendeu? Ângelo falou que, por exemplo, relação de consumo está sempre, o direito do consumidor está sempre permeando ali, não é verdade? Uhum. Então o médico ele tem que esclarecer o paciente por que ele não vai operar. Entendeu? Olha, os procedimentos não tem. Ou então ele registra isso na anamnese dele, dele, que foi detectado, que a paciente tem uma escoliose. E isso pode, no final... É lógico, é um né? documento e tem fé Isso, pública isso. Importante também. Digamos que o tórax, existem tórax de paciente reto, um tórax que é um pouco mais aberto e um tórax que é um pouco mais fundo. Dependendo de como for a anatomia do óssea da paciente, aquela prótese vai ter um encaixe diferente ali, um resultado diferente. Até porque o corpo do ser humano não é simétrico, né? Não é. Não é simétrico, desculpa. Aí, Ângelo, deixa eu fazer uma pergunta até também para o pessoal ficar ciente de tudo isso aí, né? Aí o cara pode dizer assim, mas o médico não sabia disso? Que o meu abdômen era para dentro? Por que ele não colocou por que ele colocou de um jeito que esse negócio não mexesse? Pois é, eu até pensei, mas eu não sou médico, eu não posso, Sim. mas de repente eu nunca vi uma prótese que tenha uma parte mais alta do que a outra. O que acontece, isso dá para resolver. Isso daí eu vejo sempre. Mulheres que têm a mama com tamanhos diferentes. Sim. Um lado direito maior, outro menor. Então eles utilizam próteses com tamanhos diferentes. Para compensar. Para exatamente compensar isso. Tá, mas um desvio ósseo é difícil de você fazer isso. Não, e o próprio médico ele vai na anamnese, eu já me convenci daqui, entendeu? Que como é que se diz? Que o documento-chave é essa anamnese, onde ele vai dizer tudo. A anamnese tem... A senhora tem uma escoliose, olha, a senhora tem uma Os exames pré-operatórios vai revelar. A senhora já tem uma simetria. Por exemplo, outro exemplo. O cara vai contando a história dela antes de operar, tá sinalizando todos os defeitinhos da criatura. Paciente pós-bariátrico. Paciente pós-bariátrico, ele tem problemas de má cicatrização. Graças a Deus eu não tive. Então, mas acontece muito. Ele tem a deficiência, tanto que ele é obrigado a tomar vitamina, muitas vezes, justamente para compensar isso daí. Então, o médico ele tem que advertir, olha, pode dar um problema de cicatrização para você.
e às vezes finda que o resultado, às vezes não fica legal do paciente, e ele tenta uma vez, dá outro problema, o médico tenta e dá outra, e parece um vício que nunca vai ficando bom. E é o que eu costumo falar, eu aprendi com um professor meu, né? Nós profissionais liberais, nós vivemos de sucesso, de vitórias, né? Se você não dá uma vitória, você não é bom. Eu, advogado, você. Se você perde, você não é bom. Se ficar bonito, você é o melhor médico. Se não ficar, você é o pior. O Cláudio não é médico, é milagre. Mas é isso mesmo. Vamos continuar aqui. E no caso do... A gente está falando aqui em torno dessa situação mais direcionado à questão médica privada, né? Sim. E no caso do público, como funciona? Tu tem um entendimento? Não, depende da especialidade. Primeiro que a cirurgia embelezadora, a plástica... Eu falo por causa da demanda, né? Uma demanda não, mas contra o setor público já é diferente. Eu vou entrar aqui nessa... Já falaste aí nós estamos falando aqui de cirurgia bariátrica, do pós-operatório e tal. Às vezes a cirurgia bariátrica, Ângelo, a pessoa ela precisa fazer a reparadora. Exatamente, mas não é uma cirurgia estética, ela é reparadora. Ela é reparadora, pois é, mas... Ela não tem uma obrigação. Mas tem muitos profissionais e tem muitos planos que entendem que essa cirurgia, ela é embelezadora. Aí que entendeu? Cabe você... Aí sim a pessoa tem que procurar um profissional, porque esse procedimento ele é incorreto. Sim, ele está incorreto. Tá. Aí o plano geralmente ele não... Muitas vezes você fez uma cirurgia estética num hospital e às vezes o teu plano de saúde deu uma intercorrência, você vai procurar um outro hospital do teu plano de saúde conveniado e ele fala, mas como foi uma cirurgia estética que você fez e o plano não dá cobertura, eu não vou te dar nem cobertura para o teu tratamento. Olha aí. Mas tem uma outra situação também, vixe, que é muito recorrente. Porque a origem foi um plano particular, eles não cobram. E a estética, e o plano não cobra. E cabe discussão. Tem uma outra situação também, Ângelo. Tem uma outra situação também. Olha só, isso aí é fato. Tá? A pessoa faz a cirurgia bariátrica coberta pelo plano. Aí ela precisa fazer a reparadora. Tá? Nenhum médico faz. Mesmo que o plano cobre. Mesmo que o plano cubra, mas aquele médico não faz. Porque talvez ele ganhe pouco, seja o repasse lá dos honorários seja pouco, né? Exatamente. Então, isso aí... Cabe uma ação também. As pessoas, elas estão tendo essa problemática por conta disso. Não, mas o plano tal, ele cobra. Sim, beleza, mas eu não faço. E ele é cooperado. E os médicos são cooperados. E eles dizem assim, não faço. A reparadora eu não faço. Eu fiz aqui, a principal eu fiz. Mas a outra eu não faço. Só faz particular. Tá entendendo? Porque assim, quando você perde muita massa corpórea, né? No caso da cirurgia bariátrica, vamos para a mulher e ela tem uma queda na mama muito grande, perda de gordura, ela vai ficar com a mama muito flácida, que é o que eles chamam de pitose, né? Na cirurgia plástica. E ele vai fazer uma intervenção chamada mastopexia, que é para corrigir essa queda dessa mama, né? Só que muitas vezes, para dar um efeito estético melhor, é preciso de uma prótese. E aí um plano pode entender que uma prótese ali seja uma embelezadora. E aí ela só vai te dar a redução da mama. Só que a redução da mama vai ficar com uma cicatriz grande muitas vezes. E para dar um acabamento melhor precisa de uma prótese. Aí vai entrar nessa discussão aí de plano de saúde. Eu estou te dizendo isso até assim, porque isso foi um lamento de uma pessoa próxima a mim. E ela nem teve uma sobra, vamos dizer assim, muito grande. Não seria uma... gente, eu vou falar aqui no popular para todo mundo entender, tá? Ela só tem uma pochetezinha. Ela ficou com uma pochetezinha que aquela cirurgia que é uma abdominoplastia resolveria. Não é aquela situação de tirar daqui, jogar fora 3, 4, 5, 10 quilos de pele e tal. Não é isso, é uma coisa pequena. Mas ela tem encontrado essa resistência. O plano diz assim, não, é reparadora, o plano cobre. Aí procura o cirurgião diz que não faz. Pelo plano, ele faz particular. Mas pelo plano é um problema que ele pode mover contra o plano dele. Você entendeu? Aí eu disse assim, não, beleza, olha, eu inclusive aí até falei para ela, olha, hoje eu vou gravar um podcast com o profissional e vou levar essa situação
pra gente conversar lá. Aí ela disse, mas eu nem vou fazer. Eu disse, por quê? Porque vai que eu consiga na justiça. Como é que vai ser essa cirurgia? Aí a pessoa já fica pensando o seguinte, entendeu como é que funciona? Será que ele vai fazer Será bem que ele feito? vai fazer bem feita? Só porque ele vai fazer, vamos dizer, compulsoriamente, ser obrigado por uma ordem. Você né? perde a confiança, Aí né? a pessoa já fica assim, não, aí eu até olhei assim para ela, quase que eu digo assim, você vai pra academia, meu irmão, e tal. Mas às vezes sabe o que é? Às vezes não é a questão só da academia. A gente tem que olhar também o lado humanitário. A estima da pessoa já está estragada. Entendeu como é que é? Fez aquela cirurgia, aí conseguiu reduzir, a redução ficou legal, mas ficou aquela sobrinha. E aquela sobrinha, paciente Google, né? Ela foi, pesquisou e ela ficou sabendo que aquilo ali precisa de uma cirurgia reparadora, que não é uma cirurgia embelezadora estética. E que o plano é obrigado a cobrir. Aí ela, beleza, foi atrás. Nas viagens que ela fez, por diversos profissionais, os caras disseram, não, beleza, o plano faz, mas eu não faço. Entendeu agora? Entendi. Aí ela ficou assim, disse, mas eu vou para a justiça, doutor Ângelo consegue lá uma liminar, e aí, como é que o cara vai me operar? Vai me operar com um terçado cego, enferrujado? A pessoa fica, o ser humano é assim, né, Ângelo? O pessoal fica realmente... Mas na verdade, eu acredito ser o oposto, né? O médico com a liminar dessa, ele vai ficar com medo. Se der alguma coisa errada, vai ser o pensamento. Mas aí tem a ética médica, onde ele vai, no momento em que ele dissesse mesmo, não, eu vou fazer. Na hora que ele diz que ele vai fazer, ele tem que fazer. Mas, Cláudio, eu acho que a pressão dele seria para fazer bem feito, porque ali ele estaria sendo monitorado. Não, pois é, Eu acho que o raciocínio dela foi um pouco errado, né? Nesse sentido, né? Mas é o raciocínio do leigo, né, Paulo? A pessoa, dentro do conhecimento dela, porque ela é de uma outra área, ela não é da área jurídica. Ela pensou o seguinte, mas e aí, como é que o cara vai fazer? Será que ele vai fazer da forma como eu quero? Entendeu como é que é? É um ramo legal do direito, o direito médico. Se ajuda tanto médicos quanto pacientes que precisam, estão precisando. Então, é isso. Tem mais alguma coisa? O direito médico é o direito... Mas aí você falou também do direito da saúde, né? O direito da saúde são ações contra planos de saúde, medicamentos de alto custo. Essa parte mais assim, mais específica, né? Isso. Mais específica. Eu até faço isso, tendo acho que o convite para você chamar o juiz chamado Amero Lamarão. Ele é um dos magistrados que mais tem conhecimento nessa área aqui. Direito à saúde. Direito da saúde. Direito da saúde, olha, eu vou falar. Já vamos anotar. Então é uma pessoa que vocês convidarem ele, que ele é fantástico, ele vai tirar esclarecer, medicamentos de alto custo. Eu acho que ele vai esclarecer muito para a população, né? Uma coisa muito comum, né? Certeza. Muitas vezes a gente vê aí, às vezes eu fico até sensibilizado, sabe, Ângelo? Porque a gente vê na imprensa... medicamento raro, doenças raras. Então é um negócio muito complexo isso. E às vezes a família acaba fazendo loucuras financeiras, né? E consegue fazer uma vez, não consegue mais. Às vezes o medicamento que está no mercado, mercado de altíssimo custo. Altíssimo custo, ele descobriu que muitas vezes um medicamento natural, alternativo, até vamos dar cannabis aí, está surtindo efeito. Óleo da canabidiol, né? Canabidiol, então às vezes... Então acho que é por aí isso daí, eles procuram a justiça para tentar isso daí. Até mesmo para fazer o uso de cultivo disso, para poder extrair esse óleo. A gente já vê muito isso sendo praticado, né? A dica então que fica para a galera, o pessoal que assiste a gente, é sempre procurar um profissional com referência. Especialista. Não dá para ir hoje na advocacia, não dá mais para ir para o lado amador, né? Você tem que procurar profissionais que vão te amparar. E o médico também, né, doutor? Procurar aquele médico que tenha também uma referência. Saber se ele é especialista. Isso. Entender como é que está. Nem sempre um processo reflete na conduta dele no mercado. Então, acho que você deve procurar conhecê-lo, indicações de amigos. E aqueles procedimentos que são feitos em clínica, doutor? Tem uns casos aí, aqui em Belém já teve também uns casos de intervenções que eram feitas em clínicas e acabou tendo intercorrências e o paciente acabou não tendo tempo de ser socorrido.
Não, isso acontece até em grandes centros, hospitais que não tem, a maioria dos hospitais que não tem uma UTI para dar um suporte, pode acontecer. Mas esses procedimentos eles podem ser feitos Que tipo de procedimento, por exemplo, né? pequenas cirurgias, como por exemplo assim, uma lipoescultura não sei lhe dizer também porque não é da minha área, né? Mas nós tivemos aí, inclusive, foi um caso que repercutiu muito na imprensa daqui, de um médico famoso e acabou fazendo uma intervenção cirúrgica e não tinha a UTI e a paciente evoluiu para uma situação... Então, assim, aí é que assim, eu não conheço esse processo, mas eu teria que analisar, né? Como é que era o score de risco dessa cirurgia dessa paciente? Era uma paciente que precisava de ter, por exemplo, uma bolsa de sangue ali, porque era uma paciente que poderia ter uma anemia. Aquela meia que fica massageando. Também aquela bota lá de bota, trombose, né? Isso, então, é uma série de questionamentos que você tem que fazer. Por exemplo, eu defendi um profissional que fez um procedimento em que a paciente está alegando que não tinha estrutura. Só que aí é que está. Nesse processo, se não me engano, o CRM, ele questionou que é o médico que tem que analisar os riscos da paciente. Não é a paciente. Exatamente. Então, se o médico está esclarecendo que aquele local ali pode ser feito, é apto, a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. E aí, dependendo dos riscos que ele está assumindo, não é? Cabe a ele. Como você falou, né? Existem bons profissionais e maus profissionais em todos os anos. Assim também como existem bons clientes e bons pacientes e maus clientes e maus pacientes. Doutor Ângelo, e no caso de penal é uma coisa que chama muita atenção. Penal é sempre angustiante, né? Para um profissional médico e para qualquer pessoa de bem. E tem Porque recorrência disso ou não? Tem recorrência. Infelizmente eles ficam um pouco assustados com isso, né? Porque o médico ele se forma para salvar vidas, para deixar a paciente bonita, então ele não espera um dia estar sentado no banco dos réus acusado de um homicídio culposo, um homicídio doloso ou de uma lesão corporal grave porque deixou a paciente lesionada. Porque isso que eu ia falar. Eu tenho um tio que é médico, Paulo, e ele sempre disse isso, que o pior momento para o médico é quando ele perde um paciente. É quando ele sente a frustração. Por quê? Porque ele foi moldado, ele foi instruído, ele foi treinado para salvar. Ele não foi treinado para perder. Então é o pior momento, ele falou, é o pior momento. E às vezes o óbito ele não é decorrente de uma inaptidão, de uma incompetência e tal. É realmente... Por isso, Paulinho, que o médico ele tem que estar bem assessorado. Tá? Porque através de uma análise dessa documentação, tá? Para que amanhã ou depois ele não seja questionado por falta de documentos, que é o que é muito questionado, que é que se fala na justiça, que é a negligência informacional, que é o direito de informação que foi suprimido do paciente. Ele é obrigado, o médico, a fornecer esses documentos. O Código do Consumidor é claro quanto a isso. O Código do Consumidor, o Código de Ética deles falam isso, tanto médica quanto odontológica. Então, tu acredita então que a paciente, quanto mais o médico exigir, melhor para ele. Com certeza. É melhor para ele, porque o médico está fazendo ali o mapeamento de todo o caminho e que se der alguma situação... Tu acredita que muitas dessas pessoas que chegam até parar no tribunal do júri, se tivesse feito um preventivo com o advogado orientando, isso não teria acontecido? Não Porque teria. a sensação que eu tenho é o seguinte, se você fizer todo preventivo, vai te dar a ferramenta para você se defender na frente, né? Exato. E quando a pessoa não faz esse preventivo, quando chega no momento lá para se defender, fica complicado, né? Mas é assim, eu fico como advogado, né, como ser humano. Imagina o seguinte, você é médico, né? Do nada você se vê como um criminoso. E você não é criminoso. Você não é um sicário, você não é um bandido, você não quis aquele resultado, mas pode acontecer. Uma falar que você assumiu, né, o risco. Mas simplesmente pela falta de informação. Também. Então, se o médico tem um preventivo legal, tem um advogado que está acompanhando ele,
o que vai acontecer? Ele vai fazer um preventivo, nesse momento ele não vai se deparar com a questão da pessoa falar que foi negligência de informação. Não, com certeza. Então ele assumiu o risco. Gente, é assim, eu vejo a coisa, né? Eu não gosto de falar assim de forma simplista, porque a pessoa acaba confundindo com pouquista, né? Não é assim. Mas eu vejo da seguinte forma, Paulo. É muito fácil, por exemplo, hoje você vê aí um pessoal criticando, por exemplo, prisão preventiva, relativização de direitos e tal, né? Mas isso ela fala porque ela não tem ninguém dela naquela situação. Que quando tiver e usarem esse novo entendimento que ela defendia, ela vai ser contra. Exatamente. Ela vai falar de direitos humanos, né? Ela vai dizer o princípio da liberdade, da liberdade. Vai, né? Valorizar o advogado. Vai valorizar o advogado e tal. Então, o paciente, ele também tem que ter essa visão. Sim. Não é verdade? Olha, eu não posso querer, por exemplo, pensar que o médico matou. Eu antes tenho que ver o que aconteceu para dizer que foi negligência. O cara esqueceu alguma coisa lá dentro, né? Ele deixou de fazer tal coisa. Ele não fez por quê? Como o caso daquela senhora... Esqueceu uma coisa lá dentro, é ótimo, né? Não, mas acontece, né? Infelizmente acontece. E às vezes não é culpa nem do médico, às vezes é culpa de quem? Às vezes é da equipe que está lá operando junto com ele, porque ele está muito envolvido com o procedimento e na verdade ele fala, preciso de uma gaze, preciso de uma tesoura. E aí existe um protocolo de tudo que foi entregue ali para ele, né? Tem 15 gases em cima da mesa, ele tem que pegar as 15 de volta. Quem faz essa contagem? É o médico que está operando ali. Então ele tem que contar uma equipe que está operando com ele. Eu acho que tem que haver um compartilhamento. Tem contagem, hein? Tem uma contagem. É bacana, interessante. Se as pessoas não sabem, tá? Então isso é importante. Então eu vejo erro, né? Evitar erros, entendeu? Então assim, exatamente. É você então chamar. Não é assim, vou botar um pacote de gases, não, tô te entregando aqui, tem 15 gases. Vamos fazer aqui que é aqueles paninhos, tudo bem né? metódico, sim, né? Sim. Com certeza. Então aí tem equipe de circulante de sala, tem um anestesista, tem um instrumentador. Então é uma equipe completa que cada um está desempenhando o seu papel ali. E se alguém vacilar, infelizmente a culpa vai ser ou do hospital ou do médico. Quando na verdade ela deveria ser compartilhada, né? Exatamente. Se tem uma equipe. Né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu sei que não tem. Por que eles não fazem instalação de câmera nos centros cirúrgicos? Os médicos eu sei que não apoiam esse ponto de vista, meu. Mas eu acharia que traria, na verdade, acontece, a gente já viu pra casos todos. aqui de bebê cair de maca, né? Alguns, eu não sei em sala cirúrgica, se isso pode, e outra coisa, eu acho que o hospital vai ter que se cercar muito da Lei Geral de Proteção de Dados, direito de imagem de profissional. Quando é que essa imagem pode ser utilizada? Tem tudo isso. Se para a justiça, para a polícia, isso não tem nenhum problema compartilhar, mas se houver um vazamento dessa informação, desses dados, aí é que mora o perigo. O problema é o vazamento, o problema não é você fazer a captação, né? A minha visão é essa. O problema não é o hospital fazer a captação. Até porque ali, se o cara instalar uma câmera ali, ele está, de repente, a justificativa, é segurança de todos. Mas se eu fosse o dono de um hospital, acho que a primeira coisa que eu ia pensar em colocar é uma câmera. Porque você teria uma apuração... Eu não estou discordando, Paulo, eu estou apenas dizendo o seguinte. Porque no caso desse, como você disse, se acontecer algum erro no procedimento, o médico vai ser responsabilizado. E às vezes o erro não é do médico, pode ser o erro de qualquer pessoa da equipe. Então imagina você depois ser processado criminalmente por uma coisa que você não pediu. Hoje você já vê pessoas filmando, até por uma precaução. Gravando. Você já vê o pessoal da equipe, quando percebe alguma coisa errada, como foi o caso daquele cara lá que violentou aquela mulher lá na mesa de cirurgia, um anestesista, né? Nossa, saiu no Brasil todo isso. Teve outro caso semana, né? Teve um outro caso. Mas esse outro caso foi pior, porque o cara, inclusive, fazia retenção de imagens de crianças. Então, um negócio mais sério do que esse cara aí. Mais doentio ainda. Mas aí, mais um membro da equipe percebeu... Era fora da profissão, né? Não era dentro do hospital, né? Isso daí é caso de cassação imediata do CRM. O CRM local caça logo o registro dele. Mas como eu estava falando, o pessoal, alguém percebeu a postura, o comportamento do cara atípico, estranho, e começou a gravar. Entendeu? Então a gente já percebe até uma defesa, uma autodefesa. E aí eu volto a te perguntar, se hoje tudo é monitorado, é um Big Brother a vida da gente,
Tu terias coragem de modificar um prontuário? Não é verdade? É muita coragem, muita como coragem, no linguajar popular é. paraense. É muito queixo do médico fazer isso. Não, mas nessa questão da câmera, eu não falo nem para a questão de trazer segurança para o cliente, para as pessoas que estão ali, como, vamos supor, a pessoa que vai fazer a cirurgia plástica, não é para essa pessoa, é para o médico. Entendeu? É para o hospital. Porque se você está fazendo todo o procedimento correto, você grava. Você entendeu? Não é uma coisa para prejudicar. Sendo aqui advogado do diabo, de repente a casa de saúde ela pode entender que ela vai produzir prova contra ela. Vamos dizer, numa situação em que realmente tenha ocorrido o erro do profissional, está filmado. Mas aí você consegue direcionar, entendeu? Até para uma questão depois futura de direito de regresso, você já estaria comprovado. Beleza, eu vou pagar o hospital, eu vou pagar agora. Mas a pessoa que cometeu o erro vai ter que me pagar, entendeu? Para o hospital, traria muita segurança para eles. Porque depois tem o direito de regresso, ok. Mas e aí, como é que você vai comprovar quem que teve o erro? Tu fica preso, né? Então... É nesse sentido, que às vezes a pessoa está pensando assim, não, ele está querendo identificar erro médico. Não, pelo contrário. É só realmente direcionar a culpa. Entendeu? Quem agiu ali com culpa, com dolo, sei lá. Ia ter que ser muita câmera, né, doutor? Muita câmera, tem que ser muito contrato, porque hoje é obrigatório essa cláusula da Lei Geral de Proteção de Dados nos contratos, tanto de prestação de serviço, porque você está fazendo anotações, registros de dados sensíveis, sigilosos. Aí você vai ter que fazer... Ainda tem uma outra situação também, né, doutor? Tem um banco de dados para salvar esses vídeos. Ainda tem uma outra situação também. Né? Existem muitos médicos que alugam os parques cirúrgicos, não é isso? Os sítios, né? As salas de cirurgia. O cara aluga. Então mas é que eu estou dizendo. Não, eu sei, Paulo. Eu estou com o hospital aqui, isso que é o meu hospital, estou alugando uma sala, uma cirurgia. A responsabilidade é do hospital, de qualquer forma. Então, mas é isso que eu estou te dizendo. Aí tu não sabe o que aconteceu. Aí a responsabilidade recai sobre quem? Você entendeu? Se você tivesse uma câmera ali, ficaria totalmente eu advogo para um hospital que ele não aceita certos tipos de procedimento lá. Por causa do risco. Por causa do risco. Ele sabe que o volume de demanda é alto. É alto, o cara faz uma... E é um dos vacilos também de colega. Ele sempre chama o hospital para a lead, né? Junto com o médico. Só que você questiona qual foi o dano que o hospital provocou para esse paciente. Nenhum. Responsabilidade objetiva, doutor. Sim, mas não deu. Mas ele recebeu... Não, mas ele não teve nenhuma infecção lá. Não. Ele não caiu da maca. Nada aconteceu. Do hospital. Eu entendi. Você está querendo dizer que não teve nenhum defeito na prestação de serviço. Do hospital. Todavia, independente disso como é objetivo, ele obteve lucro com aquela situação. Mas eu preciso provar qual foi o dano que o hospital provocou. Objetivo. Responsabilidade objetiva. Não, mas nem todo. É preciso ser comprovado isso. Ao meu ver, pelo menos no Código do Consumidor, não. É uma responsabilidade objetiva. Não, senão não tem chance de defesa para ninguém. Não, você entra com direito de regresso depois. Mas teria que... Uma ação regressiva. Isso, direito de regresso. Porque o correto, o hospital, ele exerce atividade remuneratória ali. Ao meu ver, né? Eu não trabalho com direito do consumidor. Então, é uma responsabilidade objetiva. É uma discussão que eu acho que... Entendeu? Existe, minimamente, do que tu está falando, Paulo, existe assim um nexo de causalidade, né? Tem que provar se houve um nexo de causalidade. O hospital alugou para o Ângelo, que o Ângelo fez a cirurgia e deu problema na cirurgia. O hospital... ele teve um lucro com essa cirurgia. Aí vamos dizer assim... Aí digamos que deu uma bactéria. E a cultura ateste que aquela bactéria circula em ambiente hospitalar. De quem é a culpa? Do médico que operou? E esse paciente teve uma bactéria? Nenhum. O médico não teve a responsabilidade disso. Como é que ele vai ter responsabilidade de uma bactéria? Agora do hospital tem. Então, mas da mesma forma que esse paciente ele sai bonzinho do hospital, ele não caiu, ele não teve uma infecção, mas de repente deu um alargamento na cicatriz dele, ficou esteticamente... Em casa. Já isso, com 6 meses de pós-operado, deu um alargamento na cicatriz dele.
não está esteticamente, você olha, não gostei, o médico vai refazer, mas que culpa o hospital teve nisso? Então, no direito médico, mais do que nunca, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado, tem que analisar os pormenores, os detalhes, as minúcias, porque o que aconteceu com o João pode não ter acontecido com o Pedro. Exatamente. Aí vai ser questionada uma série de fatores. Se o hospital tem laudo de inspeção sanitária, como é feito a limpeza dos instrumentais cirúrgicos. O João contraiu a bactéria hospitalar e o Pedro teve um problema meses depois. Não, mas aí não teve nexo causalidade. Não, apenas estou dando um exemplo da responsabilidade objetiva do hospital. É uma coisa que assim... mas que a responsabilidade é objetiva do hospital? Sim, comprovação de culpa, com certeza. Pela atividade que ela exerce, né? Dá muita margem para discussão, né, doutor? Dá muita margem para discussão e aí a gente sempre fica dependendo do judiciário. E aí pode ser que o juiz interprete igual o Paulo, pode ser que interprete igual e assim vive o direito. Sim, entendeu? São pensamentos diferentes. O seguinte, você pega a defesa do consumidor, você vai pegar lá a atividade do hospital. Cara crachá, né? Cara, não tá lá no rol. Mas ele não tem pra onde fugir. Eu ia até fazer uma introdução que nós, operadores do direito, advogado, juiz, nós temos prazos para resolver uma contestação, uma manifestação. E no caso de uma intercorrência durante a cirurgia? Não tem tempo. O cara não tem tempo. E aí muitas vezes essa paciente morre ali, e aí o cara se vê no banco dos réus acusado de um crime grave. Isso é muito complicado. Tem que ter sensibilidade. Então assim, será que esse cara merece mesmo aquela história, ser condenado? Será que é um profissional que merece uma reprimenda, uma restrição de liberdade por causa... Exatamente. Será que precisa de tudo isso para um profissional desse? Mas tudo é horrível, né, gente? O profissional... O grande problema é que ele dá com o bem mais precioso, né? Que é a vida. Eu acho que hoje as faculdades de medicina, cada vez mais a gente vê, hoje o mercado brasileiro já conta mais com 500 mil médicos, né? É um dos países que mais tem médicos, faculdades de medicina no mundo também, né? Eles têm que começar a introduzir dentro das matérias dele, tá? A parte ética, obviamente que tem isso, mas também essa parte legal, de repente, do direito ao médico. Um capítulo assim de noções de consumidor, de noções mínimas, porque eles saem dali focados só no paciente, não ao entorno de outras situações, como a parte contábil, que ele vai ter ser dono de clínica, de pagar imposto. Parte contratual, não é verdade? Parte contratual. Responsabilidade. Então, assim, é um universo muito diferente da medicina quando eles caem no mercado de trabalho, que eles se deparam com isso e eles não têm tempo. Fazer uma revisão da grade curricular para a inclusão dessas matérias, dessas disciplinas. E aí, se você, como professora da faculdade, a gente está aí para lá. Não, mas é importante mesmo. As faculdades que têm na grade o curso de medicina, né? Hoje, a maioria dessas faculdades, dessas universidades, elas têm direito também. Então, a gente não vê assim uma dificuldade tão grande. Volta e meia eu sou chamado para ir em faculdades. Eu sempre tenho um contato muito próximo com a IFMSA, né? Que é uma escola, uma confraria dos estudantes mundial, e que sempre tenho contato com os presidentes aqui locais no Pará, que eu sou convidado para falar sobre direito médico com eles. Então, assim, é uma turma que hoje parece que está vindo já um pouco mais antenada com esse mercado, com o mercado do conhecimento jurídico, com o mercado de seguros voltado para o lado deles, que eu acho que é muito importante. Isso tem crescido muito. É uma visão bem macro, né? Importante mesmo isso. Legal mesmo. Extremamente, olha... Doutor Ângelo Sampaio, muito obrigado mais pela vezes, presença. Sempre às ordens aí, me chama para jogar tênis também. Não, tênis você tá batido, né? Doutor Cláudio, obrigado. Que isso, então somos parceiro de carteirinha. E obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. Até a próxima.